Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filme Quando as Luzes se Apagam. É um filme que eu tava bem ansioso pra conferir porque eu gosto bastante do trabalho do diretor David Sandberg. Bom, enfim, eu tava esperando um puta filme e ainda assim conseguiu superar todas as minhas expectativas. Eu tive a chance de conferir o filme no evento de pré-estreia com a galera do Trilha do Medo. Foi um evento todo tematizado e já tem vídeo aqui no canal com algumas imagens que eu fiz no dia. Já aproveito para deixar aqui o meu agradecimento, valeu Trilha pelo convite. Bom, falando um pouco sobre a história do filme, Quando as Luzes se Apagam é centrado em uma jovem que vai ter que lidar com a doença da mãe, que está relacionada a uma figura sobrenatural que aparece e ataca no escuro. E para falar desse filme eu vou ter que voltar um pouco no tempo para explicar como ele saiu do papel. Como muita gente já sabe, esse longa foi inspirado em um curta de 2013 que foi feito sem pretensão nenhuma por um casal que morava na Suíça, que é o David Sandberg e a Lotta Lawson. Eles fizeram esse curta para inscrever em um concurso e nem esperavam que um dia ia virar um longa-metragem. Foi através desse curta que eu conheci o trabalho deles e desde então o canal deles é um dos meus canais preferidos no YouTube. Além dos curtas, eles também postam vídeos de bastidores, dá pra ter uma noção de como o David Sandberg é apaixonado por esse trabalho, né, em produzir esses curtas de terror. E eis que o curta acabou virando um longa-metragem produzido pelo James Wan, que teve o contato com o curta da mesma forma que qualquer outra pessoa, pelas redes sociais. Mas a ideia não veio totalmente dele. Um produtor amigo dele, que é o Lawrence Gray, que também é produtor de Quando as Luzes se Apagam, que viu potencial em transformar o curta em longa-metragem e o James Wan super apoiou a ideia. Só pra situar, o Lawrence Gray também produziu Hidden, um filme de 2015 que tem direção dos mesmos criadores de Stranger Things e vale muito a pena ser conferido. O curta em si não tem uma história fechada, ele meio que apresenta uma situação que brinca um pouco com o lance do medo do escuro, que é um medo universal, né? É fácil da gente se identificar com essa situação. Às vezes a gente tá sozinho em casa e meio que vê que tem um vulto ali no canto, ou escutar um barulho estranho. Então é uma situação que a gente consegue se identificar. E o curta trabalha essa situação, mas não tem uma história em si. Bom, isso poderia não dar certo para transformar o curta em longa-metragem, né? Teria que ser criada uma história. Mas o David Sandberg viu o potencial aí, né? Porque aí ele poderia criar algo totalmente novo, mas ainda assim manter o clima intimista que o curta tinha, né? De se passar em algum lugar que era para ser seguro pra gente, que é a nossa própria casa, e ainda assim ser um lugar super aterrorizante. E todos os outros curtas dele, não só o Lights Out, também trabalha com esse lance do medo do escuro, do medo do desconhecido, então só por isso já ia ser curioso para ver como que ele ia criar uma história com começo, meio e fim, abordando também esse mesmo assunto. E uma coisa que o filme trabalha bem é o lance do isolamento. Um dos primeiros conceitos, né, que foram criados para o filme era linkar o medo do escuro, né, essa escuridão, com uma escuridão do ser humano, a depressão, uma doença mental. Então criar esse link deixa a história ainda muito mais rica. A gente tem aqui uma conturbada relação familiar, né, uma família que é composta por uma mãe doente e seus dois filhos que são de pais diferentes, e essa doença afeta não só ela, como também todos à sua volta, tanto a filha quanto o filho e até o namorado da filha. E isso faz com que o filme não seja uma simples história de fantasma. A gente tem aqui personagens reais com quem a gente se preocupa de verdade. Eu fiquei bem preocupado quando eu vi que o filme tinha menos de 1h30, porque eu achei que a história ia soar meio apressada, que eles não iam conseguir desenvolver bem os personagens, mas muito pelo contrário. A gente tem uma história aqui que é bem desenvolvida, inclusive todos os personagens têm o seu arco de começo, meio e fim e evoluem durante a história. Uma coisa legal é que Quando as Luzes se Apagam faz de tudo para escapar das armadilhas que é comum em filmes de terror, como fazer uso de sequência de sonho, ou pegar algum ataque da fantasma com a protagonista do filme e fazer com que ela esqueça depois ou ache que é alguma alucinação. Aqui não, aqui os ataques são reais e eles têm repercussão na história, fazem com que a protagonista enfrente a família dela e fale, ó, não, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos tentar resolver isso. Então, o filme poderia ter ido por caminhos fáceis, que os filmes de terror costumam fazer, né, chamar gente de burro na cara dura, como, por exemplo, o Boneco do Mal fez muito isso, né, a história fica enrolando durante todo o tempo do filme, são várias sequências de sonho, a história é basicamente centrada no boneco, a gente não conhece muitos personagens, e no final tem uma reviravolta só para fazer com que a experiência tenha algum valor. Isso também foi feito recentemente no filme A Última Premonição, que estava em cartaz até um tempo atrás nos cinemas. Tinha uma história super fraca que só se apoiava na reviravolta final do filme. E Quando as Luzes se Apagam isso não acontece. A história do filme não é nova, mas da forma como ela é contada que faz toda a diferença e coloca o filme num patamar bem acima de outros filmes de terror. A relação toda da doença com o fator sobrenatural torna o filme bem realista e pode até gerar mais de um entendimento para a história.
A gente tem aqui personagens bem inteligentes, tipo, alguém sente que a barra tá ficando bem pesada, vai lá e chama a polícia. Teve diversos momentos no cinema que as pessoas bateram palma porque os personagens tomavam decisões que eram realmente inteligentes. O responsável pelo roteiro tem no currículo filmes como Premonição 5 e os remakes de Hora do Pesadelo e O Enigma de Outro Mundo. Quando as luzes se apagam, acaba figurando facilmente como o melhor trabalho desse roteirista até então. O roteiro dele é bem eficiente e não ignora nenhum personagem. Todos eles têm uma evolução na história e é muito legal ver como a história de cada um deles se completa no final. E fora todo esse lance dos personagens serem bem desenvolvidos, de ter a doença da mãe e de não ser uma simples história de fantasma, todos os sustos e o que a gente espera de um filme de terror tá lá. A gente tem sequências bem intensas, a gente tem uma vilã que funciona e que tem uma presença bem forte em tela. O David Sandberg, assim como o James Wan, tem uma preocupação muito grande em criar nessa ambientação do suspense e não só dar o susto na gente, né? A gente fica com aquela sensação de desconforto durante o filme, porque tem sempre aquela coisa de que algo ruim pode acontecer com aqueles personagens com que a gente se importa bastante. Agora falando um pouco sobre a direção, David Sandberg já começou a filmografia dele com um puta filme. Nos curtas dele ele já demonstrava bastante domínio no gênero, e é muito legal ver como ele trouxe muito da experiência dele dos curtas, né, de trabalhar sem ter dinheiro para poder fazer os efeitos especiais, e de aprender muita coisa sozinho na marra, fazer os efeitos visuais, os efeitos sonoros. Ele tem uma preocupação muito grande com o som. No making off dos curtas dele você via que às vezes para produzir o som de uma porta abrindo, ele gravava diversos sons, diversas portas até conseguir o efeito que ele queria. Então ele é muito preocupado em criar ambientação sonora, né? E a gente sabe que em filme de terror o som é muito importante. Outra coisa que eu gostei bastante no filme é que eles chamaram uma atriz para poder fazer a fantasma do filme, né? E não fazer uso de computação gráfica. Então acho que trazer uma atriz pra dar vida a essa personagem deixou o filme muito mais aterrorizante, né? Deixou o perigo mais real, porque a gente sabe que aquele personagem tá lá de verdade, né? Não é uma coisa criada por computador. Tanto que em alguns vídeos o David Sandberg comentou que ele usou muito pouco de computação gráfica no filme, mais para corrigir reflexo da equipe em janela ou para tirar algum item de cenário que estava em alguma cena que não era pra estar. Em alguns vídeos o David até comentou como ele driblou um pouco o lance de não ter um mega orçamento para esse filme, né? O filme custou pouco menos que 5 milhões de dólares, então ele queria que os olhos da figura sobrenatural brilhassem no escuro, mas ele não conseguia fazer com que esse efeito funcionasse em tela, né? E o orçamento não permitia que ele fizesse isso com o uso de computação gráfica. Por fim, ele conseguiu o resultado que ele queria usando uma fita adesiva que brilhava quando você jogava uma luz fraca em direção a ela. Então ele conseguiu o efeito que ele queria usando uma trucagem super barata e que funcionou muito mais do que se ele tivesse usado computação gráfica. O filme tem várias referências ao curta, né? Quem assistiu os curtas vai identificar algumas coisas, como a presença da esposa dele no começo do filme recriando a cena icônica do curta, e algumas cenas que se passam no quarto do filho mais novo recriam um pouco a fotografia do curta, né? Algumas cenas. Então é bem legal ver como ele não esqueceu quem que já conhecia o curta, né? Conhecia o trabalho dele e colocou várias referências lá pra gente poder reparar. Como, por exemplo, a boneca que aparece no curta dele, Closet Space. Quando ele postou esse vídeo no YouTube, ele comentou que essa boneca também ia aparecer em Quando as Luzes se Apagam. Então, se você ainda não viu esse curta, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo pra você poder ver e tentar achar onde essa boneca aparece no filme. Outro ponto a favor do filme é o elenco. Esse filme tem um tom bem pesado, e o elenco conseguiu dar conta de dar vida a esses personagens. A filha mais velha é vivida pela Teresa Farmer, de Meu Namorado é um Zumbi, e ela disse que trouxe bastante da experiência pessoal dela com o medo do escuro pra dar vida à personagem Rebecca. E ao mesmo tempo ela disse que foi um desafio, porque essa personagem tem umas características que são bem diferentes dela, né? O fato da personagem ser introvertida, ser mais fechada, e que ela é o oposto disso. Um personagem que tinha tudo pra ser descartável na história é o do Alexander de Pérsia, mas muito pelo contrário, o personagem dele evolui durante a história e tem um papel importante no desenvolvimento dos outros personagens. O filho mais novo é interpretado pelo Gabriel Bateman, e esse personagem tem uma visão diferente, né, do que a irmã dele tem, que a irmã dele cresceu arrogante em relação à doença da mãe, ele tem uma visão mais inocente, né, ele quer realmente ajudar a mãe dele, então o papel dele está totalmente ligado com a evolução da personagem da irmã também. E uma coisa curiosa é que o Gabriel Bateman falou em um dos vídeos de divulgação do filme que ele assistiu todos os curtas do diretor David Sandberg e falou que ele trabalhava o medo de uma maneira bem única e que ele gostou bastante de trabalhar com ele. Agora, um dos maiores destaques do elenco é a presença da Maria Bello, que não está muito acostumada com o gênero de horror, mas viu nessa personagem a chance de falar sobre uma coisa muito importante para ela. Em várias entrevistas ela comentou que fez tratamento para bipolaridade e que agora ela tá bem, mas ela pode trazer muito da experiência pessoal dela, né, que nem a Teresa, o lance do medo do escuro, também conseguiu trazer muito do que ela vivenciou para a personagem. Então, a Maria Bello conseguiu criar uma atuação super emocionante
e é impossível não ficar emocionado com o arco da história dela. Concluindo, eu recomendo muito esse filme de estreia do diretor David Sandberg, vale muito a pena ir conferir no cinema, e é muito legal ver como o talento e dedicação dele está sendo finalmente reconhecido, né? Vendo o curta ser transformado num longa-metragem que custou menos de 5 milhões, mas só no final de semana de estreia já conquistou mais de 20 milhões, recebeu uma enxurrada de críticas boas, então é um diretor para ficar de olho na filmografia. Se você ainda não conferiu os curtas dele, não deixa de acessar o canal para conhecer como que é o trabalho dele. Um dos primeiros vídeos aqui do canal eu falei sobre Lights Out, e ele respondeu no Twitter sobre o vídeo falando que não estava entendendo muito bem o que eu estava falando, mas que parecia que eu estava falando alguma coisa boa do trabalho dele. E até a esposa dele também, ela postou uma foto recentemente da pré-estreia de Lights Out nos Estados Unidos, e eu comentei que eu estava super ansioso para conferir o filme e que ia rolar pré-estreia aqui em São Paulo. E ela respondeu falando que esperava que eu gostasse bastante do filme. Então é muito legal ver como eles mantêm, né, a proximidade de quando eles tinham só o canal no YouTube, continua a mesma coisa mesmo eles já tendo estourado aí em Hollywood. Bom, Quando as Luzes Se Apagam já tá na minha lista de melhores filmes do gênero de 2016, e o David Sandberg acabou de terminar as filmagens do próximo longa dele, que é o Annabelle 2. Eu achei o primeiro filme bem fraquinho, então tô bem curioso pra ver o que ele vai fazer com essa sequência. Depois que você for conferir Quando as Luzes Se Apagam no cinema, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, e se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filme de terror. Até o próximo vídeo.